Pois é, né? Todo mundo que frequenta o portal Saúde Livros está acostumado a ver a Vera Kraus falando de comportamento, de psicologia, já que ela é psicóloga clínica. Mas ela é também enfermeira pela USP. E ela tem um recado importante sobre aquela velha história, que nem é tão velha assim, daquele mal de 7 dias que acometia e ainda comete, por incrível que pareça, os bebês recém-nascidos. O que quer dizer isso, Vera? Mal de 7 dias. Bom estar aqui novamente, Isabel, na janela da Paulista, neste espaço Saúde Livros. Que gostoso, mesmo que seja como você falou, dentro deste espaço virtual que importante neste momento todo que vivemos de pandemia, mas poder estar contribuindo. De fato, essa é uma temática que faz aí uma ligação importante, aliás, uma ligação mesmo, porque nós estamos falando de cordão umbilical. E cordão umbilical é exatamente o cordão que faz a ligação entre mãe e filho, entre a placenta e o bebê, o corpinho do bebê. E é esta a relação que nós vamos falar com o que chamamos de mal de 7 dias, que matou e infelizmente ainda mata, é uma das causas morte maior dentro da população neonatal, portanto é uma questão de fato de saúde pública e que requer uma atenção simples, mas cuidadosa, como tudo quando falamos de bebê. Portanto, o bebê nasce e ele tem o cordão umbilical, que é cortado no momento do nascimento, restando no corpinho do bebê um pedacinho, que é o coto umbilical. No cordão, através do cordão umbilical, se passava veias e artérias com toda a circulação de alimentação, respiração, tudo que tinha que passar de mãe para o bebê. Só que com este corte, este coto umbilical, ele não tem mais sentido efetivamente para o bebê, para o corpo do bebê e, portanto, ele será descartado. Haverá um processo natural de necrose. Eu costumo dizer para as mamães, é como uma folhinha que vai secando até que ela cai sozinha. Só que essa ideia de que ela vai secando causa uma série de questões iniciais aí com a população. Eu falo que nós temos aí algumas crendices relacionadas a algumas questões culturais no nosso território brasileiro, e que vão primeiro com essa ideia de que não pode ser molhado o cordão umbilical. E não é verdadeiro. O cordão, o coto umbilical precisa ser lavado em todo o banhinho, com água, o sabãozinho, tudo como se lava todo o corpinho do bebê. Precisa sim secar adequadamente e se utilizar algum tipo de antisséptico que o médico, que o pediatra normalmente orienta a mamãe, seja um álcool a 70%, tão usado nesse momento, ou um metiolate incolor. Costuma-se sempre salientar que é importante que esse antisséptico seja justamente incolor, para que a mamãe possa visualizar bem se houver qualquer alteração nessa região onde o coto umbilical estava inserido no abdômen do bebê. O que acontece é que com as questões culturais, e tendo em vista que muitas vezes os banhinhos dos nossos bebês são dados pelas vovós, isto vai se passando de geração em geração. Por isso, de fato, temos uma questão de saúde pública e de transmissão cultural, de valores culturais nessa questão do coto umbilical. Porque muitas vovós vão ensinar as suas netinhas, adolescentes, gestantes, jovens mamães,
que é melhor não molhar. Então, começamos a ter uma questão séria de higiene com o coto umbilical quando tomamos essa medida. A segunda questão é que são colocados algumas formas diferentes, espalhadas, como eu falei, pelo Brasil todo, com relação ao que colocar para ajudar a cicatrizar. Então, nós vamos ter região do Brasil falando em fumo de corda moído, região do Brasil falando em borra de café, em aquela casca do ovo macerada, do ovo cozido macerada, região de Minas Gerais, Tucumã, que é a teia de aranha que normalmente encontramos em fogão a lenha, em fornos a lenha, teia de aranha. E assim, diversos tipos até titica de galinha. Tem região do Brasil que vai dizer que tem que ser colocado, misturado às vezes com algum óleo, óleo de dendê, óleo de caraúba, óleo de girassol, depende também da região, porque eles vão dizer que vai dar uma liga que vai fixar aquilo ali. Agora imaginem você não lavar, você colocar neste ponto que, na verdade, existe um mínimo ferimento ali, sim, que está cicatrizando e que faz contato, de certa forma, interna com o abdômen do bebê. Se esse lugar não é higienizado adequadamente e ainda são colocados algum destes ingredientes que eu acabei de falar, certamente isto pode gerar uma infecção no local, algum micro-organismo que se desenvolve, que adentra o organismo do bebê, causando inicialmente um quadro de peritonite e rapidamente se espalhando, porque o bebê recém-nascido, imunologicamente, certamente ainda deprimido, em fase de, vamos dizer, de produção de anticorpos e tudo mais, ele certamente não reage adequadamente e tem um quadro rápido de septicemia, o que leva à morte de muitos bebês. Isto é algo que acontece no Brasil todo, acontecia muito, acontece ainda hoje. Quando eu faço essa comparação, é para a gente ter uma ideia que na época das nossas vovós, era muito comum a gente ouvir falar que teve 10 filhos, 12 filhos e só vingaram 4, só vingaram 6. A prole era numerosa, mas a perda era muito grande e de recém-nascidos, justamente, e muitas destas mortes relacionadas ao que chamavam de mal de 7 dias. E você não acha não, Vera, que está na hora de algum órgão público, o Ministério da Saúde, alguém fazer uma campanha esclarecedora com relação a isso? Meu Deus, né? Não está na hora ou mais que na hora? Então, Isabel, muito boa a sua pergunta, muito pertinente, porque com certeza esta tem sido uma das minhas preocupações ao longo de muitos anos e que eu confesso que no meu curso, para profissionais que cuidam de crianças, eu tenho de fato sempre ao longo dos anos enfatizado esta questão quando dá aula de banho de bebê e tudo mais, e acaba que é uma forma, vamos dizer, de trabalho de formiguinha de estar se orientando uma parcela da população que cuida de crianças. Mas, de fato, uma política a nível de Ministério de Saúde, uma campanha em termos da mídia, neste sentido, sem dúvida seria de grande valia, porque se vamos pensar, não tem sentido nenhum bebê vir a óbito por conta de higiene de coto umbilical nos dias de hoje. Mas como nos dias de hoje tem acontecido tantas questões a nível de saúde pública, que a gente sabe que nem sempre se segue o que deveria seguir, e então a gente fica, de fato, muitas vezes, sem saber
o que fazer. Mas eu diria que este programa, a sua iniciativa, está nos divulgando, está nos levando isto para fora cada vez mais, ela é brilhante, como sempre, e é uma alegria muito grande para mim contribuir com todo esse processo, porque você sabe que esse cuidado ao bebê, essa assistência, de fato, é um dos objetivos sempre muito grandes da minha trajetória profissional e que faz uma ponte entre enfermagem e os aspectos emocionais e psíquicos do ser humano. Muito obrigada, Vera Kraus, por sua presença mais uma vez, ainda que à distância, no nosso portal Saúde Livros, aqui, na Janela da Paulista. Muito obrigado por poder participar com vocês da Janela da Paulista. Uma alegria. Gratidão.